Olá, boa noite. Hoje é 27/3/2025, 27 de março de 2025. Deus abençoe você, sua família, seus planos, seus projetos, seus objetivos. Que Deus lhe dê força, vigor, coragem e disposição. Que Deus lhe dê sabedoria, inteligência e discernimento espiritual. E que o Espírito Santo fale ao seu coração. Que Deus lhe dê sabedoria e inteligência para você não fazer a vontade do diabo, não viver a vontade do diabo. Não, não fazer a vontade do Deus falso, do Deus mentiroso. O diabo é falso, ele é mentiroso. O ladrão não vem senão a roubar, matar e a destruir. Eu vim para que tenha vida e a tenha com abundância. Então, o ladrão significa o diabo. O diabo, ele quer roubar a alma das pessoas, a felicidade, a paz. Ele quer destruir famílias, destruir casamento, destruir a saúde, a paz, a alegria das pessoas. Não sirva a ele. Tem gente que está servindo a ele, servindo ao falso, ao mentiroso, servindo ao diabo. O diabo, ele não veio senão a matar, roubar e destruir. Tem gente que só pensa em matar, roubar, destruir. Tem pessoas que querem matar sonhos, que querem matar pessoas fisicamente, a espiritualidade de pessoas. Tem gente que quer destruir pessoas, famílias. Tem gente que quer destruir a espiritualidade dos outros. Então, não fique e não seja um servo do diabo. O diabo não veio senão a matar, a roubar e a destruir. E eu vim para que tenha vida e tenha com abundância. Jesus falou isso. Então tem gente que está com esses mesmos sentimentos, mentindo, enganando, trapaceando. Entendeu? Cobiçando, desejando, tendo inveja do que é dos outros. Querendo o mal dos outros, a boca, na boca, no coração, nos desejos, nas vontades, só pensando, querendo ver a morte dos outros, o fracasso, a derrota. Querendo matar os outros, querendo destruir, querendo roubar o que é dos outros. Não faça isso. Não viva a vontade do diabo. Faça a vontade de Deus, viva a vontade de Deus. E se você crer e quiser, mas a direção do Espírito para a sua vida. Então, João, capítulo 3, versículo 31. O Novo Testamento, parte 12. Então está escrito assim: aquele que vem de cima é sobre todos. Então Jesus era sobre todos. Aquele que vem da terra é da terra e fala da terra. No caso João, no caso dos seres humanos. Aquele que vem do céu é sobre todos. Então, quando o ser humano crê em Deus, em Jesus Cristo, quando ele quer fazer a vontade dele, e quando ele quer ser salvo, e quando ele quer que o seu ser humano seja salvo, que o seu próximo, o seu semelhante seja salvo, ele vai falar das coisas do céu, a palavra de Deus. Então você pode fazer também. Versículo 32, João 3, 32. E aquilo que ele viu e ouviu, isso testifica. E ninguém aceita o seu testemunho. Aquilo que ele viu e ouviu. Então o que Jesus viu e ouviu no céu, isto testifica. Então ele testificava. Então o Novo Testamento foi algo que Jesus viu e algo que Jesus ouviu. Por isso que o Novo Testamento ele falou de uma maneira, do jeito que ele falou, o que ele fez, é a maneira que ele ouviu do Pai. É o que ele ouviu e viu do Pai. Então é como se o Pai tivesse mostrado para ele tudo aquilo que ele queria que ele fizesse. E falado tudo aquilo que ele queria que ele fizesse. Ele ouviu, viu e ouviu. Ele testificava. E ninguém aceita o seu testemunho. Então, quem não aceita não vai conseguir o Novo Testamento. Não vai conseguir a salvação. Por isso que para ter um novo nascimento, para nascer de novo, a pessoa tem que aceitar. Aceitar Jesus, confessar Jesus, aceitar o Novo Testamento, aceitar a vontade de Deus, a palavra, os ensinamentos, os mandamentos. Se não aceitar, não nasce. Aquele que o aceitou, o seu testemunho, esse confirmou que Deus é verdadeiro. Então, quando a pessoa aceita, a pessoa confirma que Deus é verdadeiro. Por que as pessoas dizem, alguns, que a Bíblia é só palavras feitas por seres humanos, é só política, é só vontade de pessoas que queriam dominar, grupo de pessoas que queriam dominar pessoas? É porque a pessoa não aceita.
Porque a pessoa não quer confessar Jesus, não quer se batizar, não quer seguir os ensinamentos, porque tem amargura, raiva, sentimento de vingança, porque não quer amar o próximo, porque não quer perdoar, porque não quer fazer o bem, porque não quer renunciar aos pecados, porque não quer tentar, não quer se esforçar. Tem uns pecados de morte eterna e tem uns pecados que não é de morte eterna. Então, se a pessoa não aceita, aquele que o aceitou o seu testemunho, esse confirmou que Deus é verdadeiro. Então a pessoa tem que aceitar. Aceitar, tem que crer, tem que querer. Quando a pessoa aceita, crê e quer, a pessoa confirma que Deus é verdadeiro. Então, enquanto a pessoa não confessa em Jesus, enquanto a pessoa não se batiza, enquanto a pessoa não quer, enquanto a pessoa não aceita a palavra, a pessoa não tem Deus como verdadeiro. Ela não crê, ela não tem a palavra como verdadeira. Não precisa. Não precisa fazer isso. Por quê? Porque não aceitou, porque não crê, porque não quer. Então a pessoa não confirma que Deus é verdadeiro. A pessoa só tem isso aqui, só ensina, só crê, só fala de Deus pelo bem material, pelo dinheiro e pelo o patamar, pelo cargo, pelo status. Né? Para ser reconhecido por status. Então, quando a pessoa aceita e crê, a pessoa confirma que Deus é verdadeiro. Então, quando a pessoa não aceita, nem crê, nem quer, a pessoa tem Deus como não verdadeiro, como uma coisa que não é verdade. A palavra não precisa obedecer, não precisa confessar, não precisa se batizar, porque não crê, não quer aceitar. Então, para nascer de novo, a pessoa tem que aceitar, crer e querer. Porque aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus. Então, Jesus falava as palavras de Deus. Não era vontade própria, não eram palavras humanas, não era dogmas humanos, era palavra de Deus. Porque aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, pois não lhe dá Deus o Espírito por medida. Por isso que ele falava as palavras dele, porque ele tinha o Espírito de Deus, porque ele era filho de Deus. O Pai ama o Filho e todas as coisas entregou nas suas mãos. Então Deus amava Jesus e entregou tudo na mão dele. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna. Mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Então, aquele que crê no Filho tem a vida eterna. Então, se você crê em Jesus, você vai ter a vida eterna. Mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Então, se livra da ira de Deus, crê em Jesus.